Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago para vocês essa fofura, esse projeto lindo que é a Mamãe Luna e o Coelhinho Tico. Aqui eu tenho os materiais que eu usei e lembrando que eu deixo para vocês os moldes na descrição do vídeo. Eu usei o tecido mantinha e comecei pelas orelhas. Eu cortei, deixando margem para costura, costurei e usei um arame fino para fazer a armação das orelhas. Eu cortei um pouco maior do que a orelha, o arame, com a ajuda de um alicate. E com pontinhos eu prendi o arame na parte de cima da orelha, pelo avesso. Porque quando eu desvirar, o arame não vai ficar solto. Desvirei a orelha, dobrei ela no meio, torci o arame para ele ficar preso e vou dar alguns pontinhos para prender tanto a orelha quanto o arame. Com a ajuda de um alicate, eu vou dobrar as pontinhas do arame. E terminei de torcer o restante do arame. Já temos as orelhas. Agora vamos fazer a cabeça. Eu cortei deixando margem para costura e vou costurar nos lugares que eu estou indicando, na parte da frente e na parte de trás. Esses dois lugares eu vou costurar. Já costurei, essa aí é a parte da frente. E vou costurar a parte de trás na parte da frente agora. Eu vou fazer a costura na volta, deixando uma pequena abertura na parte de cima para eu colocar as orelhas. E deixando a parte de baixo também aberta, que é por onde eu vou colocar o enchimento. Vejam que ficou a pequena abertura em cima. E eu vou fechar como se fosse um fuxico. Eu tô usando linha de crochê. Fechei completamente o fuxico. Agora, com a ajuda de uma tesoura, eu vou cortar o enchimento para abrir espaço para colocar o arame das orelhinhas. Coloquei as orelhas, com a ajuda da tesoura eu vou fixar as orelhas melhor. E com linha de costura normal, eu vou fazer o ponto invisível prendendo as orelhinhas na cabeça. Eu uso linha de costura aí. Vejo que eu pego um pontinho em cima, um pontinho na parte de baixo e depois eu vou puxar e a costura fica invisível.
Vejam que eu pego um pouquinho mais alto na orelha para que o arame fique escondido. Pronto, já tá preso as orelhinhas. Agora eu vou dar uns pontinhos só no início da orelha. Usando linha de crochê marrom, nós vamos fazer agora o nariz e a boquinha da nossa coelhinha. Eu repeti o bordado 2 vezes, né, para que fique mais visível. Agora a boquinha. Com linha de crochê eu vou fazer um aprofundamento dos olhinhos. Agora eu arrematei. E escondi a linha. Eu usei 2 pérolas para fazer os olhinhos. Linha de crochê preta. Vejam que antes de amarrar eu aperto um pouquinho firme para que as pérolas não fiquem soltas. Escondi a linha. E vou esconder a outra linha. Como é uma coelhinha, eu resolvi fazer cílios, usando também a linha de crochê marrom.
Para fazer o corpinho, eu deixei a margem de costura, essa é a parte central do corpinho, e aqui eu tenho as perninhas, a parte da frente, que eu também deixei margem para costura. Eu vou unir essa parte arredondada, deixando de uma forma espelhada, os pezinhos para fora. Eu vou unir a parte arredondada. Observe a posição dos pezinhos. Uni as duas partes. E ficou espelhado os pezinhos, um para cada lado. Essa é a parte de trás. Vejam que o molde ele vem dividido. Eu cortei um pedacinho a mais no molde para que ficasse mais fácil para colocar uma fita adesiva e unir os moldes na letra A até a letra B. Ficou A com A e B com B. Vejam que eu uni linha com linha. Agora eu vou colocar direito sobre direito no pezinho. Eu coloco um pezinho em cima do outro, deixando direito sobre direito. E eu vou costurar toda essa parte do lado. Vejam que a costura aí na dobrinha eu deixo justamente nessa curvinha. Vou costurar do pescoço até o pezinho. E na parte de trás, eu vou costurar somente até essa costura que já existe, da costurinha até o pezinho. Já costurei do lado, ó, do pescocinho, do pé até o pescoço, e a parte de trás do pezinho só até a costura que já existia. Vamos fazer o outro lado agora. Eu vou pegar a outra parte do pezinho, vou colocar direito sobre direito em cima do pezinho. E vou alfinetar do mesmo jeito o lado. Até o pescoço. Essa curvinha aí eu vou prender bem nessa costura. Ó, vou costurar do pescoço até o pezinho. E a parte de trás vai ser um pouquinho diferente agora, porque do outro lado eu costurei até a costura que já existia, e essa eu vou costurar até o pescoço, olha. Veja, eu vou passar direto pela costura, eu dobro a parte de trás, ó, dobrei a parte de trás e vou passar direto até chegar no pescocinho. Vejam, foi do pezinho, passei direto até o pescoço. Eu vou dar uns piquezinhos na parte dobradinha ali, na curvinha. Desvirei a peça. Agora eu vou fazer a sola do pé. Eu usei capa dura de caderno para fazer a base da sola. São 4 partes, cortei na linha do molde, sem deixar folga.
Usando cola quente, eu vou colocar no pezinho, essa parte mais estreita fica para a parte de trás. Cuidado para a cola não escorrer para o lado, porque depois nós vamos fazer o ponto caseado. Então fui colando aos pouquinhos, segurando até colar. Vejam que eu não coloco muita cola. Colei todos os lados. Agora a parte de baixo, vejam que eu deixei na mantinha uma margem maior. Vou colar outra parte do papelão. E vou colar na parte que eu já tinha feito. Nessa hora é muito importante que você segure firme até que a cola seque. Fiz isso nos dois pezinhos. E agora eu vou colocar enchimento. Lembrando que eu preciso levar o enchimento até a pontinha lá no pé. Eu vou fazendo isso aos pouquinhos. Agora, usando linha de crochê, eu vou fechar o pescoço como se fosse um fuxico. Fechei completamente. E vamos fazer o acabamento nos pezinhos. Eu vou usar a linha de costura para ficar mais delicado e vou fazer o ponto caseado. Eu já fiz o acabamento nos dois pezinhos. E usando linha de crochê eu vou fixar a cabeça no corpinho. Lembrando que diferente do papai Chico, a cabecinha dessa vez vai ficar para frente e um pouco inclinada para frente mesmo, como se estivesse olhando para baixo. Eu vou usar ponto invisível, um pontinho em cima, um pontinho embaixo e estou usando linha de crochê. Eu não coloquei a cabecinha do lado como eu fiz do Papai Chico. Esse eu coloquei a cabecinha em frente ao corpo e um pouco inclinada para frente. Para fazer os bracinhos eu deixei a margem
de costura. Quando cortei a mantinha, vou costurar e deixar a abertura nesse local indicado para desvirar a peça. Já costurei, coloquei enchimento e para fechar a abertura eu vou usar a linha de costura e vou fazer o ponto invisível, que é o pontinho de um lado, o pontinho do outro, de um lado e do outro, e quando eu puxar a costura vai estar escondida. Eu gosto sempre de usar um palito de churrasco quando eu estou trabalhando com tecido como pelúcia ou mantinha, porque ajuda a fechar melhor. Já tem os bracinhos. Para colocar os bracinhos na nossa coelhinha, observem a posição que a mãozinha fica voltada para baixo. Do mesmo jeito o outro lado, a mãozinha fica voltada para baixo. Usei linha de crochê. Veja que eu pego só na parte interna dos braços, eu não passo para a parte da frente. Observe sempre a posição das mãozinhas. Antes de amarrar, eu gosto de apertar um pouco firme a peça para que a linha não quebre. Apertei, agora eu vou amarrar. Amarrei mais algumas vezes e vou esconder a linha. Vou esconder a outra linha. Só falta a caldinha da nossa coelhinha. Nesse vídeo eu dividi em duas partes para ele não ficar muito longo. Nesse vídeo nós vamos ver a montagem do corpinho. A caldinha eu cortei na linha do molde e vou fazer como se fosse um fuxico para fechar. Na parte 2 do vídeo nós vamos aprender a fazer a roupinha da Mamãe Luna e o coelhinho Tico. Eu vou colocar só um pouco de enchimento na cauda, fechei com um fuxico e vou fixar no corpinho usando pontos invisíveis, lembrando que eu estou usando linha de crochê. Pontinho em cima, pontinho embaixo, depois quando eu puxar fica invisível. Eu espero que vocês tenham gostado e possam acompanhar a segunda parte do nosso projeto, que ele é muito lindo. Obrigada por assistir. Até mais.